Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema de hoje é: por que a igreja precisa de uma nova reforma? É isso que você ouviu. Por que a igreja precisa de uma nova reforma? Aqui nós temos que entender que a igreja aqui, quando eu falo igreja, são pregadores. Igreja aqui é o que está se pregando, é o que está se levando do púlpito às pessoas que lá estão. Tá? Então vamos ser assim bastante conciso, vamos ser direto no assunto. Tá? A igreja, na verdade, são pessoas, não são templos, tá? Isso já foi refutado, isso é claro, muito certo. Quem lê o livro de Atos dos Apóstolos e lê todas as epístolas e as cartas, sabe que eu estou falando. Infelizmente, o povo crente, o povo cristão, não tem estudado, não tem lido a Bíblia. Então, muitas das vezes fica até difícil compreender coisas tão simples, tão básicas, tá? Mas por que a igreja precisa de uma nova reforma? É o que nós vamos saber agora, tá? Dentro desse texto, no contexto da história da igreja, tá? Bem resumido para você. Já deixa o seu like, toca no sininho para ativar, recebendo aí os novos vídeos que eu vou estar postando. Tenho postado praticamente todos os dias, tá certo? Você pode replicar e compartilhar para todos aqueles que desejam aprender um pouco mais da palavra de Deus. Bora lá então? Bom, pincelando, a reforma protestante do século XVI foi o maior movimento da igreja cristã depois de Pentecostes. Então, Pentecostes, quem não sabe, isso aconteceu em Atos dos Apóstolos, tá? Foi aquele momento que eles estavam reunidos, o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles nunca haviam tido essa experiência pessoal com Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então houve ali o Pentecoste. Não vamos entrar na história, não vamos entrar aqui nos dizeres, nos significados, nos simbolismos, tá? Porque Pentecoste era a festa das colheitas, etc e tal. Mas aqui simbolizava a descida do Espírito Santo sobre aquelas pessoas que estavam ali reunidas naquele lugar. Foi a primeira manifestação do mover de Deus na pessoa do Espírito Santo na Bíblia, depois de Cristo, tá bom? No Novo Testamento, tá? Então vamos lá. Não foi uma inovação, mas a volta ao puro e simples cristianismo, ou evangelho, tá certo? Então, não foi, logicamente que a primeira foi o Pentecoste, e essa segunda aqui foi uma reforma, né? Todos conhecem aí a reforma de Lutero, tá? Tá bom, queridos? Quem tem lido, tem sabido que houve essa reforma dos pais da fé, tá bom? Então, vamos lá? Ok. A igreja cristã havia se desviado da verdade, introduzindo doutrinas e práticas estranhas às escrituras. Então, eles estavam miscigenando, trazendo misticismos, né? Trazendo tudo que era paganismo para dentro da igreja. Quando eu falo igreja aqui, eu estou citando templos, tá? Não estou citando pessoas ainda, eu estou citando templos. Mas eu falo quando estou citando templos e quando eu estou citando pessoas, tá bom? Então, o culto às imagens, a mediação dos santos, a veneração a Maria, a salvação pelas obras, o confessionário, purgatórios, as relíquias, as indulgências, a infabilidade do papal, foram desvios gritantes que encontraram guarida na igreja. Quando eu falo igreja, faço assim, são as denominações, a igreja católica, a mãe de todas as heresias, onde começou ali introduzir toda a sorte de coisas que estavam fora da palavra de Deus, e eles acabaram deixando totalmente a Bíblia e indo para os seus credos, seus dogmas, tá bom, meu querido? Então assim, nós vamos citando isso e você vai compreendendo melhor, tá? Então havia necessidade de indulgência, havia necessidade da venda dos céus para se entrar nos céus, tá bom? Então o que aconteceu aqui? Preste atenção. Precisava, era gritante, uma reforma. Deus preparou esse momento e as pessoas certas para essa volta às escrituras, tá? No dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano Martim Lutero fixava nas portas de Wittenberg suas 95 teses contra as indulgências, deflagrando assim esse decisivo movimento. Então começou ali a reforma na pessoa de Lutero e mais algumas pessoas que estavam ali com ele, mais alguns monges, né, e que estavam com ele, que se levantaram porque a situação estava gritante, estava desesperadora,
né, no sentido teológico, estavam totalmente fora, haviam deixado as escrituras, tá bom? Hoje, ao olharmos o cenário religioso brasileiro, constatamos que a igreja, quando eu faço isso, é denominação, placas, tá? Hoje a igreja brasileira evangélica precisa de uma reforma. Desviamos-nos do caminho da ortodoxia, deixamos a hermenêutica e deixamos a exegese. Hoje, a maioria das pessoas que trazem aquelas mensagens lindas, bonitas, são os coachings. Quem lê, quem assiste sabe o que eu estou falando. Infelizmente, a igreja, agora com pessoas, né? Agora a igreja verdadeira, a igreja que dentro dela habita o Espírito Santo, a igreja pessoas, e as pessoinhas não têm lido as escrituras. Porque os líderes, os pastores não têm investido nisso. É uma vergonha, eu já disse em outros vídeos, tem uns 3, 4 vídeos atrás, que é uma vergonha. É uma vergonha, tá bom? Uma vergonha para nós evangélicos, no cristianismo é uma vergonha, tá? Então vamos lá. O que diz aqui? Olha que interessante. A igreja protestante já não protesta mais. A igreja protestante já não chama mais de pecado. E nem assim diz o Senhor. A igreja evangélica deixou. Tem deixado. E tem deixado. A desejar. Muita coisa. Olha que interessante. Olha aí. Mas o puro evangelho está escasseando, está acabando, findando em muitas igrejas. Quando eu falo muitas igrejas, denominações. Temos influência política, mas nos falta autoridade moral. Estamos perdendo a moral nos púlpitos. Temos um explosivo crescimento qualitativo, mas precisamos de uma reforma porque, existe um movimento grande no quantitativo muitas das vezes, mas no qualitativo, na qualidade nós perdemos, tá bom? Então a igreja evangélica no Brasil já está, segundo o último censo IBGE do religioso, que a igreja evangélica estaria passando nesses últimos tempos, até mesmo a igreja católica aqui no Brasil. Tá, isso é censo, isso é pesquisa, tá? Não fui eu que fiz, tá bom, gente? Então tem pessoas que fazem para nos dar essa informação, tá bom? Mas nós temos perdido muito, temos perdido demais, tá? Na qualidade. Vamos lá. Eu quero seguir aqui algumas coisas interessantes, não vai dar para falar tudo não. Mas o que eu iria falar para vocês é que o púlpito brasileiro precisa de reforma. O púlpito brasileiro precisa voltar às escrituras. Por quê? Porque estão citando trechos da Bíblia. Estão citando trechos da Bíblia. Estão citando versículos da Bíblia. Já não é de hoje. É texto fora de contexto, é pretexto para toda sorte de heresia e mau ensino. As igrejas cresceram e têm esquecido de uma boa escola dominical. Quando eu falo igreja aqui, eu estou citando igreja, denominação, placa, empresa. A liderança tem deixado de ensinar o povo a verdadeira escritura, a sã doutrina, aquela que cura, que restaura, que salva. Tem deixado de chamar o pecado de pecado. Não tem mais pregado sobre o inferno. Não tem mais pregado sobre o céu. Não tem mais pregado sobre a volta de Jesus. E quando tem falado, tem sido de forma muito rasa, muito superficial. Porque se trazer uma palavra um pouquinho mais forte, os irmãos passam mal. Dá ânsia de vômito. Passa mal. A igreja está em UTI. A igreja, quando eu falo igreja física, a igreja no sentido de placas, de religião, ela está na UTI, está precisando urgentemente do médico dos médicos. Está precisando da palavra, um bom remédio. Está precisando do colírio, como lá em Apocalipse, para pingar nos seus olhos.
Está precisando de vestes brancas, como dizem Apocalipse. A igreja precisa acordar. Liderança, acordem. Porque serão cobrados de vocês. Serão cobrados de nós. Por mau uso das escrituras. Por mau uso dos púlpitos. Tem havido uma politicagem. O púlpito brasileiro tem se vendido e tem se rendido às tentações deste mundo. Eu disse em outros vídeos que agora o que interessa, o mais importante é: venha a nós, o vosso reino é com vocês. É carro luxo de luxo, carro novo, troca de carro, sempre carros novos. É churrascos e churrascos top, com as elites top. Enquanto o irmãozinho precisa de uma cesta básica e não tem. Eu disse em outro vídeo e volto a repetir. O púlpito brasileiro precisa de uma reforma para ontem. Porque estão citando versículos, somente versículos da Bíblia, de forma rasa, sem trazer na exegese, na hermenêutica, no ensino, na sua totalidade. Tem trazido apenas um lado da moeda, mas os dois não. Digo isso sem receio e sem medo. E sei o que estou falando. Já tem um tempo caminhando dessa forma. Tenho vivido momentos, já vivi momentos de chorar. Mas não de arrependimento. Não de tristeza, no sentido de se voltar para Deus. Mas no sentido de, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que nos desamparastes? Já cheguei a pensar, assim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, até quando que irás para socorrer-nos? Até quando viveremos assim? Debaixo desse jugo religioso, dessa prisão. Então, isso é apenas um apanhado, um resumo que eu tenho para vocês nesse vídeo. O vídeo já está longo. Mas eu quero deixar para vocês. Igreja brasileira precisa de uma reforma nos púlpitos para ontem. Para ontem. Para ontem. Tudo isso que está acontecendo aí, e você já sabe, não precisa nem falar o nome dessa doença, e os sinais que estão aos arredores do mundo, isso nos mostra e nos alerta, para a gente mudar de vida. Igreja, vamos mudar? Voltemos para a palavra, voltemos para o verdadeiro arrependimento e o avivamento que o Espírito Santo pode nos dar? Então é tempo. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus dias. E até um próximo vídeo.